Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos viajar juntos numa casa sobre rodas. No nosso roteiro, um país extraordinário, Islândia, território mágico onde a vida oscila entre o gelo e o fogo. Na superfície, geysers que explodem em jatos de 25 metros de altura. Nas profundezas, uma caverna de gelo, a maior já construída pelo homem. Nas alturas, a beleza das montanhas geladas e de paisagens que mais parecem uma obra de arte. Na terra onde o sol brilha até a meia-noite, existe uma lagoa azul e uma lama que faz todo mundo parecer mais jovem. Praias aquecidas artificialmente e profissões que não existem em nenhum outro lugar. Ou você já tinha ouvido falar em fiscal de banho? E o mistério dos doentes? Os islandeses juram que eles existem. Você acredita? Às vezes, na sexta-feira à noite, você não tem vontade de sumir. Imaginar o lugar mais remoto possível. Quem sabe, sei lá, uma ilha perto do Polo Norte. Um resto de lava de vulcão no meio do Oceano Atlântico. Uma terra conquistada por vikings, onde, dizem, moram mais duendes do que gente. Imagina se você pudesse, agora, pegar um carro e dirigir sem rumo nessa terra. Achou que era um sonho, né? Entra logo que aí fora tá frio. Essa aqui é a casa-carro do Globo Repórter, onde a gente vai morar pelos próximos 15 dias. Deixa eu mostrar quem vai viajar com a gente. Esse aqui é o Felipe, que é o produtor. Aquele lá atrás é o Pedro, que está cuidando do áudio que você está ouvindo agora. Lá tem cama, tem banheiro, tem um armário, tem cozinha. Quem está fazendo as imagens que você está vendo é o Lucas, que também vai viajar com a gente. Dá um oi para a câmera, Lucas. Agora fica tranquilo que seu lugar está garantido e é aqui na frente no banco do carona. A gente quer te dar uma visão panorâmica de tudo que a gente vai ver na estrada. Porque essa é uma viagem em que cada quilômetro tem um cenário completamente diferente. Cada curva tem um novo mistério. Vamos começar então? Uma viagem por essa terra de vikings e doentes, geleiras e vulcões. Um cenário às vezes muito estranho e de sustos pelo caminho. Bem-vindo à Islândia! Quando a Terra era só um bebê, ela era mais ou menos assim. Esse campo de lava surgiu faz só 800 anos. Antes era tudo mar. Aquele vulcão ali atrás entrou em erupção, escorreu até a água e resfriou. A única vegetação que conseguiu crescer até agora foi esse musgo. O nosso destino é de onde sai aquela fumaça. Uma passagem para o centro da Terra. Um túnel foi cavado em meio à rocha. E o que nos espera no fim desse caminho é algo que veio de muitos quilômetros de profundidade. Mas antes de entrar nesse lago, um vestiário impecável é a parada obrigatória. Regras de higiene severas. E olha só, antes de entrar na lagoa, a gente encontra essa placa aqui, que diz: você tem que tomar banho sem roupa de banho antes de entrar na lagoa. E tem inclusive um mapa mostrando todas as regiões do corpo que você é obrigado a lavar. E pior que tem gente de olho, olha só, para ver se você está fazendo isso aqui direito. É uma profissão que só existe aqui na Islândia. O fiscal de banho examina cada detalhe da sua chuveirada. E não tem quem escape. Mas quando você sair daqui, é melhor correr. Aqui fora faz 2 graus até você entrar na Lagoa Azul. Dizem que essa água é mágica, uma fonte da juventude. Gente do mundo todo vem aqui para dar um mergulho. Aqui dentro é muito melhor, a água é bem quentinha, varia de 37 a 40 graus Celsius. E de longe realmente parece uma lagoa azul, né? Mas de perto a água é meio leitosa, meio esbranquiçada, principalmente por causa dos sais minerais que estão aqui na água. Eu espero não decepcionar, seria muito legal se isso aqui fosse uma lagoa natural, no meio de um campo de lava, com esse cenário que parece de outro planeta. Mas na verdade isso aqui é obra do homem.
E essa água é só o resíduo de uma usina geotérmica que fica aqui do lado. 25% da energia que chega nas casas islandesas vem de usinas como essas. O calor da terra aquece a água, que vira vapor e gira as turbinas da usina para produzir energia. O que sobra dessa água quente vai direto para as cidades, para as torneiras e para os chuveiros. E o que não vai para lá acaba sendo jogado aqui do lado e forma essa lagoa que virou a maior atração turística da Islândia. E é essa islandesa quem vem nos explicar por quê. O segredo parece estar nas profundezas desse lago. This is silica. Sílica é muito bom para a pele. Faz uma limpeza profunda, estica e fortalece. Além disso, é bom para quem tem uma doença de pele chamada psoríase. Olha só, eu vou colocar em você e você vai ficar 10 anos mais novo. É só manter por 5 ou 10 minutos e isso vai tirar todas as toxinas dos seus poros. E para onde quer que a gente olhe, todo mundo na Lagoa Azul está fazendo a mesma coisa. As pessoas em casa não vão reconhecê-lo depois disso. Você vai ficar tão jovem. Essa lama esbranquiçada é o que dá cor à lagoa. A sílica vem das profundezas da terra junto com a água que passa pela usina geotérmica. E essa água tem que ser trocada a cada 2 dias. Tem tanto mineral na água que se a troca não fosse feita, isso aqui viraria logo uma banheira de lama. Can I take it off now? Yes. Ela diz que eu já posso tirar a máscara. Okay. Perfeito! Eu pergunto se eu pareço mais novo. Eu nem consegui te reconhecer. Olha, então acho que assim a gente está pronto para começar nossa jornada. Calma, mas antes de pegar a estrada, a gente tem que fazer uma parada obrigatória. 400 mulheres são donas dessa loja. É a Cooperativa de Tricô da Islândia. Falaram pra gente procurar uma senhora chamada Bryndís. Ela que é responsável por uma das lojas mais tradicionais do país. É a que vende as autênticas lopapeisas, que são essas blusas de lã aí. Ninguém sabe exatamente quando a tradição de fazer tricô assim começou, mas sempre tivemos ovelha de lã muito boa, então sempre se fez assim. Talvez porque seja mais fácil fazer um molde redondo para colocar em volta do pescoço. Eu sempre achei que era porque lembravam os topos das montanhas nevadas que estão por todo lado. As cores que mais saem são essas aqui, branco, preto, cinza e marrom, que são as cores naturais das ovelhas islandesas. Depois na estrada a gente vai ver se encontra essas ovelhas islandesas. Mas antes a gente tem que viajar vestida a caráter, né? Seguindo a tradição islandesa. Acho que esse aqui, né? E agora sim, a gente vai pegar a estrada rumo a um lugar gelado. Mas para isso, a gente vai ter que trocar nosso motorhome por uma carona mais robusta. Esse é um carro de guerra. Ele foi usado pela OTAN para carregar mísseis durante o bombardeamento da Iugoslávia. Agora, faz 6 anos ele foi comprado por uma função bem mais pacífica. E hoje ele vai nos levar para uma grande aventura. Morro acima. De repente fica tudo de uma cor só. A gente está subindo a geleira de Langjökull. Lá em cima a gente quase não enxerga um palmo na frente. A gente está agora a 1.260 metros de altura, quase no topo da geleira. Olha só, é tudo branco aqui em volta, a não ser por esse cano gigante aqui. Essa aqui é a entrada do lugar onde a gente vai agora. Eles têm que botar esse tubo porque a cada ano a geleira sobe 7 metros, então a gente precisa saber onde é que é a entrada. Agora, vamos ver o que tem lá embaixo? Olha só, o gelo se cristaliza na passagem e vai ficando cada vez mais escuro. Quem vai nos guiar nesse caminho é o Bjorn, um dos responsáveis pelo projeto. Bem-vindo à maior caverna de gelo já feita pelo homem. É um labirinto de paredes azuladas em que se pode ver as camadas de formação do gelo. E cada caminho esconde uma surpresa. Uma capela, uma lagoa formada por uma goteira na geleira que derrete. Isso aqui demorou 4 anos para ficar pronto. Custou 2,5 milhões de dólares. Foi tudo feito com essa máquina aí. A temperatura dentro da caverna é sempre a mesma, 0 graus. Só que parece um pouco mais agradável do que lá fora, porque como aqui não tem vento, então a gente se sente um pouco melhor. Mas olha isso aqui.
ela é toda feita de gelo. Isso aqui é neve que ficou compactada e depois de 40 anos ficou assim, sólida desse jeito. E por isso ela consegue armar essa estrutura aqui dentro. As luzes são lâmpadas de LED que estão por dentro do gelo, então dão esse aspecto azulado, às vezes amarelado. Mas imagina, sem essas luzes, a gente está num breu total. A gente está enterrado a 35 metros de profundidade dentro de uma geleira gigantesca, que todo verão derrete um pouco. Eles não sabem quanto tempo essa caverna vai permanecer aqui. Por causa do aquecimento global, a gente calcula que em 100 anos essa geleira vai desaparecer. E é uma geleira bem grande, tem 55 quilômetros de comprimento por 20 quilômetros de largura. Ela esteve aqui por 2.500 anos, no mínimo, e agora não dura mais 100 anos. É assim, todo inverno a geleira aumenta um pouco. Todo verão ela derrete um pouco. Mas a velocidade que ela está derretendo é maior do que a que ela aumenta. Quando eles terminaram a escavação, essa passagem aqui tinha 2,5 metros de altura. Olha só agora. 2 meses depois da obra pronta, a neve já derreteu um pouco e já transformou aqui numa passagem com não mais de 1,5 metro. E durante a obra eles tiveram algumas surpresas, como essa aqui. Isso aqui é uma caverna que já estava cavada dentro da própria caverna. Na verdade, é uma passagem de água gigantesca que se mostrou uma grande câmara dentro da geleira. Imagina a quantidade de água que passava por aqui. Agora essa água aqui está escorrendo por um outro caminho. O que sobrou foram os cristais de gelo em forma de escultura. A água que derrete hoje da geleira escorre montanha abaixo em rios cristalinos. Eles correm até as cidades e lá eles as abastecem. Mas às vezes aqui a gente tem a oportunidade de ver a água brotando da terra. Esse aqui é um lugar em que a terra parece furada. A gente chegou num lugar aqui agora que parece que a gente está em outro planeta. É muita fumaça saindo da terra e um cheiro de enxofre muito forte. E a gente consegue ver essas lagoas aqui com água a mais de 100 graus que chega a borbulhar. A gente vai ver de onde vem essa água toda. Essa é uma área de atividade geotermal chamada Halkadalu. Foi depois de um terremoto, em 1789, que esses buracos de água começaram a borbulhar. A água passou a ser aquecida pelas camadas mais quentes da Terra. E ela escorre por esses campos, formando piscinas borbulhantes e criando um espetáculo ainda maior da natureza. Aqui em cima a gente encontrou esse geyser, que se chama Strokkur. Dizem que ele jorra água a mais de 25 metros de altura. A gente consegue ver que ali no núcleo dele tem uma movimentação, olha só. Nossa, muito bonito, né? Nas profundezas da Terra, essa água fica ainda mais quente, 120 graus, e se transforma numa panela de pressão. E acontece isso aí. O chão todo aqui está em mudança constante. Os terremotos são muito frequentes. Parece que a qualquer hora tudo pode mudar. Em poucos lugares do mundo a gente consegue perceber tão bem que vive numa bola de lava como aqui na Islândia. Esse chão que eu estou pisando agora, e que você está pisando aí também, é só uma casquinha de lava que resfriou e reveste a Terra. Só que essa casquinha não é homogênea, ela é formada por placas tectônicas. Imagina que esse é o planeta. Essas rachaduras, elas dividem as placas tectônicas. Uma dessas rachaduras começa nas profundezas do Oceano Atlântico e quando está chegando quase no Polo Norte, passa aqui pela Islândia. E é exatamente aqui, uma rachadura no planeta Terra. O encontro de duas gigantescas placas tectônicas. De um lado, a que forma o continente americano. De outro, a que forma o continente europeu. A parte do meio é uma terra sem nome, que só mostra a força gigantesca que tem o planeta Terra. As duas placas tectônicas estão afastadas 8 quilômetros. Elas formam um grande vale. E quando a neve, no topo daquelas montanhas lá atrás derrete, escorre pelas frestas, formando cachoeiras de água límpida. Dá para beber. É que a rocha vulcânica funciona como um filtro. Por onde a água passa, retém as impurezas e forma rios assim, transparentes. Mas você não está curioso para saber o que tem lá embaixo? Agora, o preço é alto, hein? Faz 2 graus aqui agora, tem muito vento. A gente está com frio mesmo com essa roupa toda aqui. Agora, para fazer o que a gente vai fazer agora, a gente vai ter que passar mais frio ainda. Roupa impermeável. Só o rosto fica de fora, porque a água está a ponto de congelar.
É muito incrível, cara. Vem logo. A gente vai flutuar na rachadura chamada Silfra. Esse é o único lugar do mundo em que a gente consegue fazer isso. A água é de um azul surpreendente. É tão gelada que anestesia. E só o que a gente consegue ouvir é o barulho da respiração. E esse é o ponto mais famoso. É onde a gente consegue encostar ao mesmo tempo na placa da América e da Europa. E elas se estendem a uma profundidade que pode chegar a 63 metros. Essas placas tectônicas se afastam 2,5 centímetros por ano. Por isso, geólogos dizem que em algum momento a Islândia pode se dividir em duas. Já são 11 da noite. O sol se põe muito tarde durante o verão na Islândia. Durante alguns dias ele nem se põe, fica no céu o tempo todo. É o conhecido sol da meia-noite. Isso confunde, às vezes a gente nem percebe quando é hora de parar e descansar. Agora, por exemplo, a gente está a pelo menos 2 horas de carro do lugar mais próximo onde a gente pode parar, comprar comida. E não é que bem nesses momentos a vida às vezes nos presenteia com uma surpresinha? Ô Pedro, acho que não dá mais. Acho que a gente tem que botar uma pedra aqui embaixo. Vamos? Tá afundando muito. Cadê aquele papelão? Ninguém passa nessa estradinha no meio do nada. E agora? Quem poderá nos defender? Como será que eles saíram dessa, hein? Vamos saber já já. E vamos ver também a neve no topo do vulcão e a praia aquecida artificialmente. É daqui a pouco. No último bloco você viu que não estava fácil para ninguém. Olha, esse é o tipo de coisa que acontece numa viagem como essa. A gente estava aqui numa estrada de lava e o motorhome está atolado. 1h30 depois, uma luz no fim do túnel. Mas olha essa menina de laranja no banco de trás. É a Raka, que logo vai ver embaixo do nosso carro o que aconteceu. E é ela que desengata o carrinho que eles estão carregando e coordena a nossa operação resgate. E finalmente a gente sai do mar de lama. E depois a Raka ainda nos desengata. Isso sempre acontece aqui com quem não está preparado. Por isso a gente usa esse carro, tem todo esse equipamento. Faça uma boa viagem de volta. É, a gente vai fazer. Mas agora, quase meia-noite, com o sol ainda se pondo, é hora de descansar. Às vezes um lago no meio da estrada pode se revelar uma cratera de um vulcão adormecido. Por causa daquela fissura no planeta que a gente já viu bem de perto. Essa é uma terra de vulcões. São mais de 200 em atividade. E um deles ficou famoso nos últimos tempos. A gente vai embarcar agora nesse helicóptero para voar até o vulcão Eyjafjallajökull. Eu tive que treinar muito para falar o nome desse vulcão, que causou confusão nos aeroportos da Europa e na língua de jornalistas do mundo inteiro em 2010. A espetacular explosão de uma cratera de vulcão sob uma geleira na Islândia, no Atlântico. 30 milhões de passageiros não conseguem viajar de avião. As consequências foram sentidas até nos aeroportos internacionais brasileiros. É um espetáculo que só existe na Islândia. O fogo que sai do gelo. São as cinzas do vulcão Eyjafjallajökull. Mas eu garanto que até o final desse voo você vai saber falar o nome do vulcão também, quer ver? O nosso piloto é o Matias, ele é na verdade suíço, mas ele escolheu a Islândia porque ele adora voar por aqui. Say hi to the camera, Matias. A gente ainda não sabe se vai conseguir chegar exatamente na cratera do Eyjafjallajökull, porque às vezes ele fica coberto por nuvens, mas a gente vai naquela direção e vai tentar. Isso aqui é uma cadeia de vulcões, desde lá da direita até aquela montanha maior ali. Mas o que a gente quer encontrar agora é o Eyjafjallajökull. Esse nome quase impronunciável é formado por 3 palavras. Eia, que quer dizer ilha, Fjalla, que quer dizer montanha, e Jökull, que quer dizer geleira. Na verdade, o nome do vulcão, traduzido, seria a geleira no topo das montanhas de onde você pode ver as ilhas. As ilhas são essas aí, as Westman Islands. A terra no caminho parece uma obra de arte.
cada fiapo de água brota do solo misturado com muitos sais minerais. Essas montanhas já são parte do vulcão, mas o Matias avisa que não vai ser fácil. Parece que vai ser difícil pousar lá. Muitas nuvens. Mas vamos continuar e descobrir em 1 minuto. A gente conseguiu ultrapassar a barreira. Olha, agora a gente está chegando na cratera. Daqui a gente já consegue ver a ponta dela, olha lá. Já está quase tudo coberto por gelo outra vez. Ficou só a borda da cratera para fora. E daqui dá para ver o caminho que a lava fez em direção àquele vale lá embaixo. A gente conseguiu pousar num lugar de acesso muito difícil e perigoso. A gente vai poder sair um pouco do helicóptero agora, só que a gente não pode ir muito longe, porque ainda tem muitas fissuras no chão por causa da erupção do vulcão. E essas fissuras agora estão cobertas com essa neve muito fofa e a gente corre o risco de cair dentro de uma dessas rachaduras. A sensação térmica aqui é de menos 10 graus. E a neve aqui nunca foi pisada, então a gente tem que tomar cuidado onde pisa, porque às vezes pode afundar. A erupção do Eyjafjallajökull causou tanto transtorno exatamente porque ele fica aqui embaixo de uma geleira. Quando a lava saiu, a neve começou a evaporar e criou uma grande nuvem de fumaça que, junto com as cinzas do vulcão, fechou o espaço aéreo de muitos países da Europa. Última vez então, aprendeu a dizer Eyjafjallajökull? Então agora é de sozinho. Se aqui todo o cenário é branco, a explosão de um vulcão como esses cria umas praias assim. E o movimento das ondas sobre as pedras vulcânicas cria praias de areia preta. Alguém precisava colocar uma cor nisso aqui, né? A tradição de pintar os telhados de cores diferentes começou há muito tempo, quando a Islândia ainda era um país muito pobre. Por isso, na hora de escolher a cor da casa, eles seguiam apenas uma regra. Compravam a tinta que estava mais barata quando a obra ficava pronta. Fosse vermelha, azul, amarela. Bem-vindo a Reykjavik, a cidade dos telhados coloridos. Mas voltando ainda mais no tempo, essa é uma história que começou no século IX, quando os vikings deixaram os países escandinavos e chegaram até aqui. Até hoje eles não são muitos, não. 300 mil pessoas vivem hoje na Islândia. Dessas, 200 mil vivem aqui em Reykjavik, que é a capital e a maior cidade do país. Apesar de ser do tamanho de, sei lá, Chapecó, no interior de Santa Catarina, por exemplo. E como em qualquer lugar do mundo, essas pessoas têm sonhos. Cineasta, advogado, médica, maquiadora. E esse é um país em que uma maquiadora não ganha muito menos que um médico. O que faz da Islândia o país mais pacífico do planeta. Olha uma cena dessas, é tão comum que às vezes parece conto de fadas para quem mora numa cidade grande. Esses são o David, a filha Hedna, uma amiguinha que apareceu hoje para brincar. O governo da Islândia ajuda as famílias com dinheiro para criar os filhos. A cada 3 meses, nós ganhamos uma espécie de bolsa de $500 para comprar fraldas, comida, colocar na escola. E as leis também incentivam a igualdade entre homens e mulheres. Tanto o pai quanto a mãe têm 3 meses de licença quando nasce o filho. Os dois juntos ainda têm mais outros 3 meses que podem dividir ou escolher quem vai tirar. Aos poucos eles estão entendendo que os pais também são importantes. Ok. E o David tem um horário mais flexível. Ele fica bastante tempo com a Hedna. Ele é músico. Nós temos muitas bandas na Islândia. Eu acho que tem a ver com o clima. Nosso inverno é muito longo, escuro, então a gente tem que encontrar alguma coisa para fazer, né? E na vitrola, ele mostra como a cultura brasileira pode chegar a lugares distantes e influenciar o trabalho de gente no mundo todo. Mas agora é hora da Gudrun chegar em casa. É a mãe da Hedna. E é a hora do David levar a Hedna no lugar preferido dele e da maioria dos islandeses. Isso aí é uma piscina pública, num sábado frio e ensolarado. Dizem que é o segredo da felicidade islandesa. Não é um segredo pra gente, é uma das coisas mais legais que temos aqui. Você encontra as pessoas,
E ficar na água faz bem para sua alma. Como sempre é muito frio na rua, é um bom jeito de pegar sol. Essa água é aquecida a 40 graus Celsius. E é um costume dos islandeses ir à piscina todos os dias, depois do trabalho, por exemplo. É o happy hour islandês. Todo mundo vem aqui. Celebridades, políticos, todos aqui são iguais. As pessoas até fofocam, mas principalmente falam sobre política. Até agentes do governo frequentam as piscinas para saber qual é o papo do momento. Agora, para Hedman, que não quer nem saber de política, isso aqui é uma aula sobre como os seres humanos podem ser todos iguais. Mas uma coisa que une muitos seres humanos sai dessa barraquinha no centro da cidade. Lá dentro a atendente se desdobra para atender tanta gente. Prepare-se para provar o melhor cachorro-quente do mundo. Os ingredientes são simples: cebola crua, cebola frita, ketchup e mostarda. Não se sabe ao certo quem elegeu esse aqui o melhor cachorro-quente do mundo. Uma vez o jornal inglês The Guardian o elegeu o melhor cachorro-quente da Europa. Não sei se eles conhecem o nosso cachorro-quente, né? Com purê de batata, com batata palha, ervilha, milho. Mas vamos provar, né? Para ver se realmente faz jus ao título. É realmente muito bom porque tem a crocância da cebola frita, a mostarda é meio doce e a salsicha é realmente muito boa, muito bom. Esse é o segredo. A salsicha é de cordeiro. E também o marketing. A banca existe desde 1937. Aquela frase ali diz que é o melhor cachorro-quente da cidade. Esses turistas americanos disseram que todo mundo que eles conhecem que já veio pra cá dizia: comam um cachorro-quente. Hot dogs. Make sure you eat the hot dogs. E olha que os americanos consideram o cachorro-quente como o prato típico do seu país. Mas eles deram o braço a torcer. So it's comparable. É comparável, dizem eles. Hoje é um dia de praia na Islândia, ótimo para pegar um bronze. Se os termômetros aqui não estivessem marcando 9 graus. E se a água desse mar não fosse gelada o suficiente para deixar qualquer um batendo o queixo. Mas aqui tudo se contorna, com alguma criatividade e alguns quilos de cimento. Em primeiro lugar, essa piscina comprida foi construída bem perto da areia. A água ali dentro é geotermal, ela vem aquecida a 37 graus. É o lugar preferido desses barbudos aí, filhos de vikings, pra ficar pegando um sol. Mas o mais próximo do que eles podem chamar de praia fica ali do lado. Você deixaria uma criança tomar banho nessa água gelada? Só que não tá tão gelada. É uma praia aquecida. Eles construíram aquelas contenções ali atrás para formar uma baía. Fica parecendo até uma piscina de água do mar. Eles trouxeram até aqui canos com água quente e aqueceram a praia. Essa é a Nauthosvik, a praia aquecida da Islândia. Nesse pequeno trecho aqui, a água fica entre 9 e 15 graus. E as crianças são as que mais aproveitam, mas tem adulto que para tirar uma foto. Viu? Quem não tem cão, caça com gato. Acho que agora você vai pensar 2 vezes antes de reclamar que a água da praia tá gelada, né? E não longe dali, o maior cartão postal de Reykjavik. É um prédio cuja arquitetura imita a natureza. Não parecem as rochas da costa da Islândia? Hallgrímskirkja é a catedral da cidade. Ficou 40 anos em construção. Mas desde o começo, todo mundo sabia que ali dentro seria guardado um objeto valioso. 5.275 canos, 20 toneladas. O maior órgão do país demorou 6 anos para ficar pronto. Construir um instrumento desse foi um sonho para um garoto de 28 anos, chamado Hordur. Naquela época eu era muito jovem e não me pareceu uma coisa tão especial. Ele nasceu na pequena cidade de Akureyri, norte da Islândia, e aprendeu piano desde cedo. É que o pai tocava o órgão da igreja local. Só que ele teve uma fase rebelde na adolescência e o rumo dessa história mudou. Ele se recusou a seguir os passos do pai e largou os estudos. Até que um dia ele estava ouvindo rádio, ouviu uma música que causou uma mudança radical. Alguns grupos pop começaram a usar o órgão. E eu ouvi uma música do Pink Floyd.
A música marcou da Islândia ao Brasil. Aqui era o tema que anunciava o Jornal Nacional nos anos 70. Você vai assistir agora a uma emissão jornalística da Rede Globo. Eu fiquei fascinado e pensei, eu preciso ser um mestre nisso aí. Ele acabou indo estudar na Alemanha. Quando voltou, tinha 27 anos e o posto de diretor artístico da igreja e o desafio de construir o maior órgão do país. Agora, quando eu olho para trás, é o sonho de qualquer organista, montar seu próprio instrumento e ainda mais dentro de um lugar como este. O mistério dos duendes e a carne de tubarão podre que virou iguaria. É daqui a pouco. Umas estradas são sempre mais fáceis de percorrer do que outras. E tem hora que esse motorhome balançando dá um sono. Mas aqui uma curva inesperada pode ter sido cuidadosamente planejada, para não ter que desalojar habitantes ilustres da Islândia. Duendes e seres invisíveis. Eles são em maior número do que toda a população da Islândia. Pelo menos é nisso que acreditam aqui. O Magnus passou anos ouvindo relatos de mais de 400 pessoas que já conversaram com duendes. E hoje ele reúne pessoas em aulas como essas para contar como deve ser o relacionamento com esses seres de outro mundo. Eles vivem em outra dimensão, por isso só algumas pessoas conseguem ver e conversar com os duendes. Olha essa pedra. O Magnus me explica que esse é um lugar onde muitos duendes já foram vistos. Por isso, o prefeito da cidade tombou a pedra. Ninguém pode mexer nela, nem construir nada ali. E o mesmo acontece com muitas estradas na Islândia. O governo às vezes gasta mais em longos desvios para não desalojar os duendes. E eles faziam isso mesmo quando a Islândia era um país muito pobre. Foi só no século XX que eles conquistaram assim um bom padrão de vida. E como eram pobres, eles tiveram que aprender a comer de tudo. Essa é a história de como uma necessidade pode se transformar em iguaria. Meu avô costumava sair para pescar esse tubarão. Eles queriam, na verdade, o fígado do bicho, que corresponde a 15% do peso total dele. O óleo do fígado do tubarão era usado como combustível e era o maior produto de exportação da Islândia. Mas nessa época tinha muita gente passando fome. A carne desse tubarão é talvez a mais tóxica do mundo e era muito desperdício de carne, até que, talvez acidentalmente, se descobriu um processo para tirar as toxinas da carne. O processo: enterrar o tubarão na areia da praia e deixar fermentar durante todo o inverno. Trocando em miúdos, deixar a carne apodrecer. O passo seguinte era levar para um lugar coberto como esse e deixar mais uns 3 meses pendurado. Imagina o cheiro de um lugar com peixe podre pendurado por todo lado. O tubarão podre hoje é servido em pequenos cubinhos, em datas especiais. O óleo do fígado de tubarão é uma tradição aqui também. Um copinho por dia, garantia de boa saúde, dizem os islandeses. E agora ele está me oferecendo para provar um pedaço. A gente vai provar o tal do tubarão, que é o prato típico da Islândia. Ele me garantiu que 90% das pessoas que vêm aqui gostam do tubarão podre da Islândia. Vou provar. O cheiro é bem forte, é um cheiro de podre mesmo. Eu gosto muito de provar coisas novas sempre, né? Questão de prova. Mas é muito ruim. Eu não posso fazer nenhuma cara para não ofender, porque é muita falta de educação, né? Mas tem gosto de podre mesmo. Tem um pouco de... Às vezes parece um sushi ou um sashimi, assim, mas um sushi ou sashimi podre é bem difícil. It's very interesting. Eu digo pra ele que achei interessante. Como podem ver, eu não menti. Mas pedi logo pra beber o Brennevin, que é geralmente o acompanhamento para essa carne. Quero tomar logo para ver se consigo tirar esse gosto da boca. Saúde. É a cachaça islandesa, obtida da fermentação da batata.
São gerações de pescadores e fabricantes de tubarão podre nessa família. Tanto que abriram um museu para contar a história. O museu fica numa zona rural da Islândia. Perto dali, uma cena típica. Uma ovelha branca tendo 2 filhotinhos pretos. A ovelha negra da família aprende os primeiros passos. O Reini traz o balde com capim fresco para a mãe estar bem alimentada e conseguir amamentar. Mas nessa época do ano, as ovelhas todas estão lá dentro. Em junho, a gente deixa elas soltas nas montanhas por 3 meses. Depois recolhemos para tosar. Durante séculos de adaptação ao frio, a ovelha islandesa desenvolveu 2 camadas de lã. As fibras de dentro são macias e isolantes, e as de fora são repelentes à água e à sujeira. Por isso as blusas de lã aqui são tão famosas. Elas são leves, elásticas, são boas em dias muito frios e também em dias nem tão frios. Olha aqui, lembra que lá no começo do programa a Brindy falou que essa blusa aqui tem essas cores porque são as cores naturais da lã da ovelha islandesa? As cores que mais saem são essas aqui. Olha esse aqui. Esse cara aqui é preto, da cor da minha blusa, e em cima da cabeça tem a cabeça branca. Bonitão, né? Opa! Os cavalos que são criados para virar almoço e o segredo que permite criar hortas como essa nas temperaturas geladas da Islândia. Voltamos já já. Aqui na Islândia é proibido importar cavalos, mas eles estão por toda parte. Eles são conhecidos por serem muito dóceis. Eu tô pet. Donald Trump. Eles também são menores e mais fortes, são quase pôneis ou mulas. Esses 4 aí são tão chucros porque ninguém treinou. Eles nem desconfiam, mas estão sendo criados para virar almoço. Nós comemos cavalo também. Eu pergunto se é melhor que carne de vaca. Eu gosto. Acho que é melhor que a carne de vaca. Viu? Eles tiveram que aprender a comer de tudo. É muito difícil plantar aqui. Se um dia você vier à Islândia e por algum motivo resolver plantar uma horta, provavelmente é isso o que você vai conseguir. Olha só, tudo seco. Como mesmo no verão, a temperatura varia entre 10 e 13 graus, não há planta que sobreviva. Agora, vamos dar crédito aos resistentes. Olha só, um pezinho de alface guerreiro. Agora, ninguém sobrevive só com um pezinho de alface, né? E você está assistindo ao Globo Repórter, então você deve estar se perguntando. Além do tubarão podre e da carne de cavalo, esses islandeses, o que comem? O segredo está dentro dessas estufas. Temperatura e umidade controladas, usando a água quente que sai da terra e passa por esses canos. Esse é o Gasly, ele é um agricultor de estufas que planta morangos, mas eles ainda estão verdes. A gente planta aqui dentro para fazer nossa própria comida. É um pouco mais caro, mas é tudo muito saudável, sem agrotóxico. Plantamos pepino, tomate, morango. Por causa do frio, nós não temos problemas com insetos. A gente só precisa da luz elétrica para substituir o sol. E o que eles não conseguem plantar assim tem que ser importado. Imagina trazer frutas para essa ilha perto do Polo Norte. E as trabalhadoras, também são imigrantes. Passaporte holandês. Só que aqui, elas têm que viver dentro da estufa para conseguir sobreviver e polinizar as plantações para fazer comida para os islandeses. Elas não sobreviveriam muito tempo numa praia como essa, no sul da Islândia. Sem rastro de vegetação, com inverno cujas nevascas podem criar situações como essa. Esse é um Douglas Super DC-3 totalmente destruído. Imagina essa cena, um avião da Marinha Americana. Quando está chegando na ilha, o piloto se depara com uma nevasca. Tem que fazer um pouso forçado. Isso foi há 42 anos. A carcaça desse avião continua aqui e agora está sendo encoberta pela areia preta da praia. Em pleno inverno, numa nevasca de derrubar avião, imagina o piloto sentado ali na frente com a cabine toda destroçada. Ainda hoje são horas de caminhada até a casa mais próxima. Você saberia em que direção seguir? Mas a luta pela vida pode nos surpreender. Os 4 tripulantes sobreviveram.
Eles souberam entender o silêncio desse lugar. E como recompensa puderam conhecer o lugar que a gente conheceu hoje. Uma terra de vikings e duendes, geleiras e vulcões. A terra do gelo e do fogo, que agora tem de tudo para ficar na memória. E fique agora com mais um capítulo da novela das 11, Liberdade, Liberdade. Um bom fim de semana e até sexta. RPC. É de casa. Amanhã depois do painel RPC.